Deixa eu contar aqui uma história que me acabou de me chegar e eu estava angustiado por essa história. Ela se chama Josefa, e Josefa é casada. 15 anos de um casamento perfeito. Põe os dois. Ele é Manuel. Sabe um casamento onde tudo dá certo? Ela tem orgulho dele por uma razão. Manuel é um bom pai, Manuel é um bom marido e Manuel não tem nenhum vício. De repente, Manuel se aposenta. E eu sempre aprendi na vida o seguinte, ouvi de uma pessoa e depois ouvi de outra. Né? Eu ouvi o seguinte, meu filho, você nunca na vida pare de trabalhar. E eu, ouvi de pessoas que só pararam de trabalhar junto com a morte. E é uma coisa impressionante isso. Eu era garoto, uma pessoa que me falou, eu ouvi ali, foi o doutor Roberto Marinho, e o outro foi um meu chefe, que também morreu, Evandro Carlos de Andrade. Os dois eu aprendi que a gente só deve parar de trabalhar quando morrer. E eu vou fazer isso na minha vida, se Deus me abençoar. Mas Manuel não. Manuel quis se aposentar. E quando ele se aposenta, ele um dia, ele vai para o bar, mas não vai para beber. Ele vai conversar, bater papo, não sei o quê, até que um dia, dizem que sempre tem a primeira vez, eu não acredito nisso. Mas, enfim, um dia ele prova um gole de cachaça. Do gole para o copo inteiro, levou um tempo. Do copo para a garrafa, outro tempo, até que ele começou a beber. No primeiro gole, a mulher foi dar um beijo nele, sentiu, mas achou que ele só tinha experimentado. Josefa estava completamente errada. E o álcool foi fazendo que aquele casamento que era perfeito começasse a se desgastar. Só que ele vai aumentando o grau de bebida. E ao aumentar o grau de bebida, ele começa a ter um comportamento completamente diferente daquele Manuel, exemplar como chefe de família. Josefa pede a separação, ele não quer, por fim aceita. O problema é que os dois continuaram morando juntos. E a partir daí, separados, mas morando juntos, as brigas começaram. E começaram que aquilo foi numa rapidez tal qual do primeiro gole para a garrafa inteira. Naquela noite, Josefa chega do trabalho e vai descansar. Manuel está bêbado no sofá. Está bêbado, mas não está completamente bêbado. De repente, ele vai e se levanta. Seria um fim de uma história de 15 anos. Uma história que começa assim. Vamos colocar aqui, tá? Juntos na alegria e na tristeza. É assim a vida do casal Josefa e Manuel. Os dois vivem numa casinha simples. E mesmo com todas as dificuldades, não deixam faltar nada para os dois filhos. Josefa trabalha de sol a sol como auxiliar de limpeza e Manuel acaba de se aposentar. Ele nunca teve vício, motivo de orgulho para a esposa, mas tudo está prestes a mudar. Tá vendo um filme aí? Com muito tempo livre, Manuel, que nunca bebeu um golinho sequer de cerveja, começa a ir num boteco todos os dias. No início, só para jogar conversa fora. De tanto bater papo, Manuel fica com a garganta seca e sente pela primeira vez o sabor da cachaça. Ao chegar em casa, Josefa vai dar um beijo no marido e o bafo de Manuel assusta a esposa. Foi um golão de nada, coisa mínima, coisa pequena. Ele tenta desconversar, mas acaba confessando que bebeu. Pior, gostou. Com certeza.
Tá tranquilo. Tá, eu vou fazer uma jantinha. Josefa não se preocupa. Para ela, desde que Manuel continue a ser um marido fiel e um pai amoroso, nada vai abalar o casamento. Mas Manuel agora coloca a bebida em primeiro lugar. Josefa fica perdida. A saída que encontra é colocar o marido na parede. Ou a cachaça, ou a família. Sua bebedeira, eu não quero mais continuar casada com você. Não, que isso? Assustado, Manuel fala que Josefa é o amor da vida. Um amor que ele sempre procurou e que não consegue viver sem ela. Não, eu não quero, não. Deixa eu ficar aqui assim não, mesmo. Solta que eu não quero mais, não. Para demonstrar o quanto ama a esposa, Manuel fica uns dias longe do boteco. Mas a falta da maldita deixa Manuel ansioso e inseguro. Vem aqui, mas você vai trabalhar com essa roupa? Amor, o que tem? Não quero mais você sem roupa assim. Josefa perde a paciência e o tempo fecha. Fecha quando ela pega Manuel com uma garrafa na mão. Eu não tenho mais tolerância por isso, você vai me desculpar, mas pra mim não dá. Ou você escolhe, já falei, a família ou a cachaça. Ele implora para não ser abandonado, mas as possibilidades para ele acabaram. Com você, não tem explicação. Solta. Amor. Mesmo sabendo que o casamento é coisa do passado, Manuel não larga o osso. Não sai da casa da esposa. E Josefa é obrigada a conviver com o ex-marido. 6 meses na mesma casa. E 6 meses de problemas. Que isso, amor? De novo bebendo? Só um pouquinho, amor, só um pouco. Naquele dia, Manuel está na sala. Ao lado dele, a garrafa e uma faca. Cansado depois de uma longa semana de trabalho, Josefa só quer saber de descansar. Na ponta dos pés, Manuel entra no quarto de Josefa e ataca. Quando Josefa é encontrada, já está morta. E Manuel já está longe. Mãe? Nossa, meu Deus. Mãe? Mas o destino dele está traçado. Um amigo da família avisa a polícia onde está o assassino. Alô, polícia? Quero fazer uma denúncia. Ele é preso em flagrante e confessa o crime. Este jovem que chora acabou de perder a mãe. Ele é consolado por amigos. Foi o próprio pai que cometeu o crime. Manuel, de 59 anos, matou Josefa covardemente. Tudo aconteceu na casa da família, na zona leste de São Paulo. Nossa vida não vai ser mais nunca o que era antes, sabe? Destruiu. O assassino não aceitava a separação. E mesmo separados, eles continuavam a morar na mesma casa. Era noite. Josefa voltou do trabalho e estava muito cansada. Ao entrar em casa, viu que Manuel estava sentado no sofá. Mas como os dois não estavam se falando, ela foi direto para o quarto. Tomou um banho e se preparava para dormir. Enquanto isso, Manuel veio até a cozinha e pegou uma faca. Depois, foi em direção ao quarto da ex-mulher. Sem falar nada, a atacou. Ainda há marcas de violência pelo local. Josefa gritou. Os 2 filhos correram para tentar ajudar a mãe, mas não deu tempo. Os jovens gritaram por socorro. Os meninos que saíram, gritando, chamando socorro pela rua. E a gente que saímos, 1h30 da madrugada, fomos lá socorrer ela. Quando chegamos lá, não tinha mais vida. Depois do crime, Manuel pegou os documentos e fugiu. Mas horas depois, ele foi preso. Ele estava numa estação de trem quando um jovem, amigo do filho dele, o reconheceu. Como o rapaz já sabia do crime, ele ligou para a polícia militar e deu o endereço de onde Manuel estava. O criminoso foi preso em flagrante, trazido aqui para a delegacia, onde ele confessou o crime. No velório de Josefa, ninguém conseguia acreditar no que havia acontecido. Ele tem que pagar o que ele fez, pagar mesmo. Toda a indignação
reflete nos 15 anos que eles passaram juntos. Um casamento que parecia perfeito. Nós aceitamos, ele já é o segundo casamento e nós aceitamos ele. Ele pediu para minha mãe, ela tinha esse filho pequeno e ele falou que ia tomar conta dela. Josefa e Manuel se conheceram numa festa. Ela já tinha um outro filho de um casamento que não deu certo. Manuel assumiu a criança, tanto que o menino, que tinha apenas 1 ano, o chamava de pai. Os dois vieram morar nesta casa e depois de alguns anos tiveram outro filho. Para todos, era uma família perfeita. Ele trabalhava como carpinteiro e Josefa era auxiliar de limpeza. Aos poucos, eles conseguiram reformar a casa e pagar os estudos dos filhos. No final, que foi que aconteceu. Minha irmã foi para o cemitério e ele foi para a cadeia. Mas os problemas começaram a surgir depois que Manuel, após 30 anos na mesma empresa, se aposentou. Ele se entregou à bebida. Josefa continuou a trabalhar. Os filhos já estavam grandes, com 13 e 16 anos. Mas Manuel estava todos os dias no bar. Quando ela voltava do trabalho, encontrava o marido bêbado e muito agressivo. Ele tinha ciúmes da roupa que ela usava, ciúmes de Josefa sair de casa. A situação foi cansando a vítima. Ela ameaçou por várias vezes se separar, mas Manuel nunca acreditou. Só que Josefa estava decidida e entrou com um pedido de divórcio. Manuel não aceitou. Achava que Josefa tinha outro e que por isso queria se separar. A verdade é que ela já estava cansada daquela situação. A separação envolveu ele começou a beber muito, vivia discutindo, chegaram a não dar mais certo, começou a beber muito, aí se separaram. Depois de muita conversa, Manuel parecia ter aceitado a situação, mas disse a Josefa que não sairia de casa. Ela também se negou. Por 6 meses, os dois moraram na mesma casa, só que em quartos separados. Foram meses de desespero para Josefa, já que, segundo a família, ela era agredida e ameaçada. Mesmo com tudo isso, ela não acreditava que Manuel seria capaz de fazer o pior. Ela confiava muito nele, ela dormia, entrava para dentro de casa, chegava meia-noite e meia, nunca ela falava nada. Eu vou morrer, que ele vai me matar, nunca. A família chegou a pedir que ela saísse de casa, mas Josefa não queria. Então a gente sempre falava para ela, um dia vai acontecer alguma coisa, sai dessa casa, deixa essa casa. Mas ela falava que não, que só saía por morte. Josefa levou com ela muitos planos e sonhos. Ela queria arrumar um emprego melhor e ver os filhos na faculdade. Não deu tempo. Qual é a melhor vida? A vida, para ele está melhor, está na cadeia. E ela não vai comer, não vai beber, não vai ver nada. Não vai ver os filhos dela mais nunca. Mas ele já está preso. Pim! E Manuel não continua por aí. Só que é uma imagem da simulação. Josefa e Manuel estão casados há 15 anos. Pensa num casamento perfeito. Até que ele comete um erro, se aposenta e com isso não quer fazer mais nada. Para distrair-se, ele vai ao bar da esquina conversar. A Josefa sempre dizia que Manuel era um homem perfeito, bom chefe de família, bom pai, bom marido e sem vícios. Até que num dia no bar ele resolve provar um pouco, um gole de cachaça. Do gole de cachaça, ele foi para um copo de cachaça. Do copo de cachaça, ele foi para a garrafa. E a partir daí, a vida dos dois transformou-se num terrível momento de dor a cada instante. Só briga e discussão. Até que eles decidem se separar, mas continuar vivendo no mesmo teto. O que já era ruim e ninguém podia imaginar que ia piorar, piorou. Vivendo sob o mesmo teto, o homem exemplar começou a perder a cabeça e as discussões aumentaram. Naquele dia explodiu o ódio em Manuel. Há de ser o fim de uma história que começa assim. Vou colocar aqui, tá? Juntos na alegria e na tristeza.
É assim a vida do casal Josefa e Manuel. Os dois vivem numa casinha simples e, mesmo com todas as dificuldades, não deixam faltar nada para os dois filhos. Josefa trabalha de sol a sol como auxiliar de limpeza e Manuel acaba de se aposentar. Ele nunca teve vício, motivo de orgulho para a esposa, mas tudo está prestes a mudar. Tá vendo um filme aí? Com muito tempo livre, Manuel, que nunca bebeu um golinho sequer de cerveja, começa a ir num boteco todos os dias. No início, só para jogar conversa fora. De tanto bater papo, Manuel fica com a garganta seca e sente pela primeira vez o sabor da cachaça. Ao chegar em casa, Josefa vai dar um beijo no marido e o bafo de Manuel assusta a esposa. Só foi um golinho de nada, coisa mínima, coisa pouquinha. Ele tenta desconversar, mas acaba confessando que bebeu. Pior, gostou. Com certeza. Tá Fica bom. tranquilo. Tá, eu vou fazer uma jantinha. José não se preocupa. Para ela, desde que Manuel continue a ser um marido fiel e um pai amoroso, nada vai abalar o casamento. Mas Manuel agora coloca a bebida em primeiro lugar. Josefa fica perdida. A saída que encontra é colocar o marido na parede. Ou a cachaça, ou a família. Sua bebedeira, eu não quero mais continuar casada com você. Não, que isso? Assustado, Manuel fala que Josefa é o amor da vida. Um amor que ele sempre procurou e que não consegue viver sem ela. Não, eu não quero. Não. Deixa eu ficar aqui assim Não, mesmo. solta que eu não quero Eu fico mais. aqui Não. dentro. Para demonstrar o quanto ama a esposa, Manuel fica uns dias longe do boteco. Mas a falta da maldita deixa Manuel ansioso e inseguro. Vem aqui, mas você vai trabalhar com essa roupa? Amor, o que tem? Quero demais, eu sempre sei roupa assim. Josefa perde a paciência e o tempo fecha. Fecha quando ela pega Manuel com uma garrafa na mão. Eu não tenho mais tolerância com isso, você vai me desculpar, mas pra mim não dá. Ou você escolhe, já falei, a família ou a cachaça. Ele implora para não ser abandonado, mas as possibilidades para ele acabaram. Você não tem explicação. Solta. Amor, Mesmo sabendo que o casamento é coisa do passado, Manuel não larga o osso. Não sai da casa da esposa. E Josefa é obrigada a conviver com o ex-marido. 6 meses na mesma casa. E 6 meses de problemas. Que isso, amor? De novo bebendo? só um pouquinho, amor, só um pouco. Naquele dia, Manuel está na sala. Ao lado dele, a garrafa e uma faca. Cansado depois de uma longa semana de trabalho, Josefa só quer saber de descansar. Na ponta dos pés, Manuel entra no quarto de Josefa e ataca. Quando Josefa é encontrada, já está morta. E Manuel já está longe. Mãe? Nossa, meu Deus. Mãe? Mas o destino dele está traçado. Um amigo da família avisa a polícia onde está o assassino. Alô, polícia? Quero fazer uma denúncia. Ele é preso em flagrante e confessa o crime. Este jovem que chora acabou de perder a mãe. Ele é consolado por amigos. Foi o próprio pai que cometeu o crime. Manuel, de 59 anos, matou Josefa covardemente. Tudo aconteceu na casa da família, na zona leste de São Paulo. Nossa vida não vai ser mais nunca o que era antes, sabe? Destruiu. O assassino não aceitava a separação. E mesmo separados, eles continuavam a morar na mesma casa. Era noite. Josefa voltou do trabalho e estava muito cansada. Ao entrar em casa, viu que Manuel estava sentado no sofá.
Mas como os dois não estavam se falando, ela foi direto para o quarto, tomou um banho e se preparava para dormir. Enquanto isso, Manuel veio até a cozinha e pegou uma faca. Depois, foi em direção ao quarto da ex-mulher. Sem falar nada, a atacou. Há ainda marcas de violência pelo local. Josefa gritou. Os dois filhos correram para tentar ajudar a mãe, mas não deu tempo. Os jovens gritaram por socorro. Os meninos que saíram gritando, chamando socorro pela rua. E a gente que saímos, 1h30 da madrugada, fomos lá socorrer ela. Quando chegamos lá, não tinha mais vida. Depois do crime, Manuel pegou os documentos e fugiu. Mas horas depois ele foi preso. Ele estava numa estação de trem quando um jovem, amigo do filho dele, o reconheceu. Como o rapaz já sabia do crime, ele ligou para a polícia militar e deu o endereço de onde Manuel estava. O criminoso foi preso em flagrante, trazido aqui para a delegacia, onde ele confessou o crime. No velório de Josefa, ninguém conseguia acreditar no que havia acontecido. Ele tem que pagar o que ele fez, pagar mesmo. Toda a indignação reflete nos 15 anos que eles passaram juntos. Um casamento que parecia perfeito. Nós aceitamos, ele já é o segundo casamento, e nós aceitamos ele. Ele pediu para minha mãe, ela tinha esse filho pequeno, e ele falou que ia tomar conta dela. Josefa e Manuel se conheceram numa festa. Ela já tinha um outro filho de um casamento que não deu certo. Manuel assumiu a criança, tanto que o menino, que tinha apenas 1 ano, o chamava de pai. Os dois vieram morar nesta casa e depois de alguns anos tiveram outro filho. Para todos, era uma família perfeita. Ele trabalhava como carpinteiro e Josefa era auxiliar de limpeza. Aos poucos, eles conseguiram reformar a casa e pagar os estudos dos filhos. No final, que foi que aconteceu. Minha irmã foi para o cemitério e ele foi para a cadeia. Mas os problemas começaram a surgir depois que Manuel, após 30 anos na mesma empresa, se aposentou. Ele se entregou à bebida. Josefa continuou a trabalhar. Os filhos já estavam grandes, com 13 e 16 anos. Mas Manuel estava todos os dias no bar. Quando ela voltava do trabalho, encontrava o marido bêbado e muito agressivo. Ele tinha ciúmes da roupa que ela usava, ciúmes de Josefa sair de casa. A situação foi cansando a vítima. Ela ameaçou por várias vezes se separar, mas Manuel nunca acreditou. Só que Josefa estava decidida e entrou com um pedido de divórcio. Manuel não aceitou. Achava que Josefa tinha outro e que por isso queria se separar. A verdade é que ela já estava cansada daquela situação. A separação envolveu começou a beber muito, viver discutindo, chegaram a não dar mais certo, começou a beber muito, aí separaram. Depois de muita conversa, Manuel parecia ter aceitado a situação, mas disse a Josefa que não sairia de casa. Ela também se negou. Por 6 meses, os dois moraram na mesma casa, só que em quartos separados. Foram meses de desespero para Josefa, já que, segundo a família, ela era agredida e ameaçada. Mesmo com tudo isso, ela não acreditava que Manuel seria capaz de fazer o pior. Ela confiava muito nele, ela dormia, entrava para dentro de casa, chegava meia-noite e meia, nunca ela falava nada. Eu vou morrer, que ele vai me matar, nunca. A família chegou a pedir que ela saísse de casa, mas Josefa não queria. Então a gente sempre falava para ela, um dia vai acontecer alguma coisa, sai dessa casa, deixa essa casa. Mas ela falava que não, que só saía por morte. Josefa levou com ela muitos planos e sonhos. Ela queria arrumar um emprego melhor e ver os filhos na faculdade. Não deu tempo. Qual a melhor vida? A vida para ele está melhor, está na cadeia. E ela não vai comer, não vai beber, não vai ver nada. Não vai ver os filhos dela mais nunca.